1984. Ele foi produzido também por D. Baker. E esse VAD surgiu com aquela ideia de tentar corrigir as falhas do coração natural. Esse VAD foi implantado num paciente que conseguiu permanecer vivo por apenas 4 dias. Então, a partir da ideia de você conseguir auxiliar o coração natural, surgiu a ideia de você substituir o coração natural. Aí surgiu a ideia de um coração totalmente artificial, em que você faria a excisão ou a retirada dos ventrículos nativos. Então, em 1969, o primeiro TAH foi implantado por Domingo Liotta. Esse TAH foi implantado com sucesso e a pessoa conseguiu durar 44 horas até fazer o transplante de um coração natural. Infelizmente, o paciente veio à morte após 2 dias, o que deixou eles meio em dúvida da funcionalidade do coração. E isso foi um dos motivos que deixou parado por 13 anos os implantes de corações totalmente artificiais. Então, 13 anos depois, o primeiro coração que foi implantado com sucesso foi o terceiro coração a ser implantado. Primeiro com sucesso. Por que ele foi implantado, foi considerado com sucesso? Porque o paciente teve uma duração de 122 dias. Então surge o Jarvik 7, que é um marco tanto na história dos dispositivos de assistência circulatória como dos corações artificiais. O problema que envolveu os corações artificiais durante muito tempo, e até hoje envolve eles, são os aspectos éticos. Esses aspectos éticos eles passam pela seleção dos pacientes, em que os pacientes cardiopatas graves eles podem estar em um estado de coma, um estado de nível de consciência rebaixado, e não conseguir entender quais os aspectos positivos possíveis, quais as complicações possíveis desses dispositivos. O interesse equívoco terapêutico ele se passa quando o paciente ele cria uma expectativa de desmasia grande no que o dispositivo vai ser a solução imediata dos seus problemas. E a retirada do experimento. Como qualquer pesquisa, o paciente ele pode sair do experimento a hora que ele quiser e ter acesso aos dados clínicos, isso é mais difícil, quase impossível nos corações artificiais, porque a retirada do paciente do experimento e o desligamento do dispositivo leva à morte do paciente. Então, o que é um coração artificial? Ele é um coração feito de matéria artificial e ele tem por funcionalidade substituir o coração natural ou auxiliar o coração natural, porque ele pode ser dividido em dispositivos de assistência ventricular ou corações totalmente artificiais. O coração artificial, ele substitui, então, o coração totalmente artificial substitui os ventrículos, então ocorre a retirada dos ventrículos e a colocação desse coração artificial, e o dispositivo de assistência ventricular, ele é colocado uma canulação no ventrículo e ele faz o papel da bomba sem a retirada dos ventrículos. Os materiais mais utilizados são polímeros formados pela bioengenharia, que tentam agredir o mínimo possível o órgão, e o titânio, que é um material bastante resistente e tem um peso um pouco mais baixo. Então o coração artificial ele é dividido em dispositivos de assistência ventricular e coração totalmente artificial. Os dispositivos de assistência ventricular eles são divididos em 3 gerações e nós temos os VADs brasileiros também. Os dispositivos de primeira geração eles são constituídos por uma bomba de fluxo pulsátil, que pode ser tanto eletromecânica como pneumática. Essa bomba tenta imitar então o coração natural com a pulsatilidade, em que uma membrana ejeta o sangue quando ela vai para frente e ela retrocede, ejetando o coração, imitando a sístole e a diástole cardíaca. Os dispositivos de primeira geração podem ser tanto implantados univentriculares esquerdos ou biventriculares. Eles têm, por problema, grandes canulações que podem ser tanto postas
paracorporeamente, ou o dispositivo pode ser posto intracorporeamente, mas a maioria são paracorpóreos. E as grandes cânulas que passam por dentro, pela pele do paciente, podem causar vários problemas. Os dispositivos de segunda geração eles são de fluxo contínuo axial, ou seja, não é um fluxo pulsátil. Então, os dispositivos de segunda geração e de terceira geração, eles ficaram, os pesquisadores pelo mundo, eles ficaram pensando se seria uma boa alternativa fazer um fluxo contínuo. Só que os dados clínicos que foram sendo conquistados pelos dispositivos de fluxo contínuo demonstraram que eles tinham a perfusão parecida ou até melhor do que os dispositivos de fluxo pulsátil. Então, os dispositivos de segunda geração, eles passam por um eixo só, a circulação sanguínea passa por um eixo e é ejetada do ventrículo para a aorta, ascendente ou descendente. Então, ele é posto no ventrículo esquerdo, normalmente, e é posto intracorporeamente ou paracorporeamente. Os dispositivos de terceira geração, eles são de fluxo contínuo, ou não pulsátil, radial ou centrífugo. Os dispositivos de segunda geração, eles tinham muitas peças que eram interligadas entre si, e eles tinham aletas ou pás que direcionavam o fluxo sanguíneo. Isso causava muito cisalhamento, muita quebra das hemácias, dos eritrócitos. Isso levava a um tromboembolismo muito aumentado nos dispositivos de segunda geração. Os dispositivos de terceira geração são quase sem conexões entre as peças do rotor e do motor, então faz com que o dispositivo deixe o rotor centrado, posicionado centralmente por forças eletromagnéticas, ou seja, ele fica flutuando num campo eletromagnético sem encostar quase nas peças, o que diminui bastante o cisalhamento dos eritrócitos e corrige muitos problemas que os dispositivos de segunda geração tinham. Os VADs brasileiros são o Davincor, que é um dispositivo de primeira geração com fluxo pulsátil, utiliza o pericárdio bovino como válvula cardíaca, e ele é produzido pelo INCOR, que é o Instituto do Coração, que fica em São Paulo. O CAA, ou Coração Auxiliar Artificial, ele é produzido pelo Instituto Dante Pazzanese de São Paulo, e na classificação dada pelos pesquisadores dele, eles dizem que é um coração totalmente artificial, mas essa classificação está errada, porque ele, na verdade, é um dispositivo de assistência ventricular que ocorre em paralelo com o coração natural, podendo levar a uma melhoria do miocárdio do paciente. O dispositivo de assistência circulatória intraventricular de fluxo axial é um dispositivo de segunda geração produzido pelo Instituto do Coração de Curitiba. E ele é implantado no ápice do ventrículo esquerdo e ele é ligado por uma lâmina cribiforme para evitar a entrada de tecido intracavitário, trabecular ou qualquer outro tipo de tecido do coração. E assim ele é ligado até a aorta descendente e faz a ejeção do sangue sistêmico. Então, o coração totalmente artificial, TAH do inglês, existem dois em utilização no mundo. Seria o CardioWest e o Abiocor. Mas no Japão, eles produziram 4 classes de coração totalmente artificial que nunca foram postas em humanos, só foram utilizados testes em animais. Eles têm 2 tipos que seriam, na verdade, um erro também dos pesquisadores de chamar de coração totalmente artificial, porque na verdade era um dispositivo de assistência ventricular posto em paralelo com o coração natural. E os 2 últimos seriam que com a utilização do Jarvik 7 começou a impulsionar os pesquisadores japoneses a fazer a excisão dos ventrículos. Daí o CardioWest, ele é um descendente do Jarvik 7. Na verdade, em 93 foi mudado o nome para CardioWest
por alguns empecilhos do Foods and Drugs Administration, o FDA americano. Ele tem uma bomba pulsátil e ele é colocado ortotopicamente no lugar dos ventrículos naturais. Ele tem uma canulação para saída e entrada pneumática. Ele é ligado a um console que antes era fixo, mas com pesquisas mais recentes conseguiu-se produzir um console que está em teste, que é um console portátil que vai levar a maior autonomia do paciente. Também nós temos, em 2001, os pesquisadores conseguiram formular o AbioCore, que é o dispositivo da Abiomed. O AbioCore ele funciona com duas câmaras ligadas e uma membrana entre essas duas câmaras. O que ocorre é que essa membrana movimenta de um lado para o outro. Então você consegue fazer a injeção da circulação sistêmica uma hora e a circulação pulmonar na outra, alternadamente. O AbioCore ele é posicionado ortotopicamente e do seu lado temos uma pilha de lítio, uma pilha pequena, com pequena autonomia de até 20 minutos. Essa pilha está ligada numa outra bateria que é posicionada no abdômen e essa bateria é ligada a um controlador e a um transmissor de energia transcutânea, o TET do inglês. Esse TET é ligado a um TET externo e aí sim, por esse TET externo é ligado a um console portátil. O controlador que tem dentro do abdômen, ele usa a radiofrequência para controlar ejeção sanguínea, sístole, diástole e a frequência cardíaca. Então, as indicações. A ponte para tomar decisão seria quando o paciente está em estado neurológico debilitado e usa como terapia temporária até o médico chegar a uma decisão do que realizar de terapia para esse paciente. Ponte para transplante é o que é mais usado. Dos corações totalmente artificiais, chega até 75% das indicações são para ponte para transplante. E funciona que o paciente utiliza o coração artificial até conseguir um doador de um coração natural. A terapia de recuperação ventricular só pode ser utilizada nos VADs, em que o VAD é colocado até que o médico ache que o miocárdio conseguiu se recuperar para a retirada desse VAD. Terapia de destino só, os corações totalmente artificiais que podem ser utilizados, em que o paciente com uma insuficiência cardíaca terminal e com contraindicação para transplante, ele usa esse coração totalmente artificial definitivamente para o resto da vida. O pós-operatório tem algumas complicações. Passam por infecções, que é uma complicação normal da maioria das cirurgias. Quanto mais invasiva, quanto mais hardware, mais dispositivos passando pela pele, você tem maior índice de infecções. E temos a hemorragia e os problemas tromboembólicos, que são antagonistas, mas eles funcionam de uma forma conjunta. Por quê? A hemorragia ela tem a maior incidência nas colocações de coração totalmente artificial, e ela passa também pelo tanto de invasão que você faz na cirurgia. Só que, como o problema tromboembólico seria ao longo prazo, aumenta a incidência ao longo prazo por causa daquele cisalhamento dos eritrócitos, da agregação plaquetária aumentada, pelo dispositivo ser estranho ao corpo, a utilização de antiagregantes plaquetários e a heparinização em excesso dos dispositivos. Então, a heparinização e a utilização de antiagregantes plaquetários em excesso causa ou pode aumentar o índice de hemorragias. Então essa é a dualidade em que o médico se depara no implante de dispositivos desse tipo. A comparação com o coração natural ela é muito importante para você entender a função do coração artificial. Então, a anatomia do coração natural já é conhecida e a anatomia do coração artificial tenta imitar a anatomia do coração natural, sendo posto ortotopicamente ou heterotopicamente. E o modo de regulação fisiológica do coração também tenta ser imitado pelo coração artificial, só que de forma mais difícil. Então foram formulados 4 tipos de métodos de controle e regulação do coração artificial. Primeiro é imitando a lei de Starling, da fisiologia cardíaca, que quando o tanto de sangue que chega ao átrio é o tanto de sangue que vai ser ejetado. Então depende da pressão venosa
central e da volume sanguíneo que chega até os átrios e ventrículos. Como isso aumentava o número de síndromes de hiperfluxo, surgiu a lei do controle fixo da vazão cardíaca, que diminuiu bastante essas fisiopatologias, que independente do tanto de sangue que chega ao átrio, o ventrículo artificial sempre vai bombear o mesmo tanto de sangue. Já o controle fixo da vazão cardíaca com estimulação elétrica, ele tenta entender a estimulação intrínseca e extrínseca, simpática e parasimpática que o coração passa. Colocando-se eletrodos nos átrios naturais, eles conseguem ler o tanto de atividade elétrica que tem e estimulando ou não a ejeção. E o controle 1 para R seria: um computador consegue ler a resistência periférica, venosa e arterial, ele, dependendo dessa resistência, ele faz a ejeção do sangue. As conclusões que nós passam por 3 tópicos. Primeiro, a inexistência de um coração artificial ideal leva a muitos dispositivos diferentes e nem todos são muito eficientes. Se a gente conseguisse um coração ideal, ele teria certos impedimentos, que seria, por exemplo, as peças do que eles são feitos, que não são renováveis, o tempo de duração fixo. Mas, se a gente conseguisse chegar em um coração artificial ideal, conseguisse eliminar as questões éticas que estão envolvidas no transplante cardíaco. É isso.